Quais são os sinais de deficiência de magnésio? Quais são as causas? O que leva o magnésio a estar baixo? Será que a suplementação pode reduzir o risco de diabetes? Será que pode diminuir o seu risco cardíaco, o risco de você ter um infarto? Qual é o melhor tipo de magnésio? Existe alguma diferença? Quais são as indicações? Será que é verdade que os alimentos estão pobres em magnésio? Será que tem algum exame que mostra isso? Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre o magnésio com base em evidências científicas. Primeiro eu queria destacar que o magnésio é fundamental para a nossa vida. Sem magnésio você não consegue sobreviver. Por quê? Ele participa de mais de 300 reações e também tem funções vitais, como na contração muscular. Junto com o cálcio, magnésio atua na contração e no relaxamento muscular. E também na função cardíaca, os batimentos cardíacos. Magnésio também tem esse papel muito importante. Sem falar de outras tantas funções, poderia ficar mais de 2 horas aqui falando somente das funções do magnésio. Mas eu queria que você entendesse que o magnésio é fundamental para a nossa vida. E quais são os sinais e sintomas que vão acontecer no seu corpo quando o magnésio está baixo? O primeiro sinal é a fraqueza muscular. Fadiga, dificuldade para fazer as atividades diárias. Vocês viram que o magnésio participa da contração muscular. E se ele está baixo no nosso sangue, você vai ter esse sinal de cansaço, de fraqueza. O sinal número 2, eu vou destacar a função do magnésio nos ossos. Você sabia que o magnésio também é fundamental não somente porque atua junto com o cálcio, mas também para a saúde dos nossos ossos? Pessoas com osteoporose, problemas no hormônio da paratireoide, que quando está aumentado também pode causar uma alteração no magnésio, mas problemas ósseos, como osteoporose, ossos fracos, paciente que tem várias fraturas, tem que investigar a alteração no magnésio. Geralmente quando acontece esse sinal aqui, o número 2, muitas pessoas só olham para a vitamina D e para o cálcio, quando na verdade fósforo, magnésio também precisam ser avaliados. O sinal número 3 é alteração no sono, insônia. Por quê? O magnésio também participa dessa questão do sono. Ele é fundamental para a produção da melatonina. Você sabe os efeitos da melatonina? Então, um desses efeitos é justamente aquele efeito de pegar no sono, de induzir o sono, para você começar a dormir. E a alteração no magnésio pode gerar uma alteração nessa questão do sono, tá bom? Então, o magnésio baixo também precisa ser avaliado. Eu vou falar depois quando que se avalia, as possíveis causas. Vou explicar tudo sobre magnésio. Só vamos continuar com os sinais e sintomas. O número 4 são câimbras. Muitas pessoas, quando sentem câimbras, só pensam no potássio, não é mesmo? Você já ouviu alguém falar, vou comer uma banana porque estou com câimbras? Meu potássio deve estar baixo? Então, o magnésio também pode causar câimbras, como ele é fundamental para o relaxamento. Se você tem algum desequilíbrio no magnésio, isso pode se expressar com câimbras. Sinal número 5, irritabilidade, ansiedade, depressão. O magnésio também é fundamental para um neurotransmissor chamado de serotonina, conhecido como o neurotransmissor da felicidade. Então, se você tem descontrole no magnésio, você pode ter uma alteração também na parte da serotonina. E o número 6 é alteração no coração, como palpitação, aumento de arritmias. Porque o magnésio participa dessa regulação também no coração. Vocês viram que uma das principais funções que eu falei? Então, se você tem magnésio baixo, pode ter um aumento dessas arritmias. E o sinal número 7, a dor de cabeça. Quem tem magnésio baixo também
tem uma chance maior de ter dores de cabeça. E o sinal número 8 é formigamento. Aquela sensação parece que tem formigas, diminuição da sensibilidade, chamado do linguajar médico de parestesia. Então também tem que avaliar o magnésio. E será que a deficiência é muito frequente? Quais são as causas? Bom, tem várias causas, eu vou explicar sobre cada uma delas. A primeira causa é que você não consegue ingerir a quantidade necessária de magnésio. Qual seria essa quantidade? 300 até 400 miligramas por dia. Quais são as fontes de magnésio? Vegetais, folhas verdes escuras, sementes, chia, linhaça, sementes de abóbora, derivados do leite, peixes, principalmente peixes gordurosos, frutas, oleaginosas, também são fonte de magnésio. Tem várias fontes que uma dieta minimamente balanceada, veja bem, não estou falando de uma dieta excelente, mas uma dieta minimamente balanceada, você vai conseguir essa quantidade de 300 até 400 miligramas de magnésio e não vai fazer deficiência. Mas por que tantas pessoas estão com deficiência de magnésio? Ou por que tem se falado muito nisso? Essa deficiência está aumentando. Porque com uma alimentação baseada em ultraprocessados, alimentos industrializados, que são ricos em gorduras, que são alimentos muito calóricos e pobres em nutrientes, refrigerantes, por exemplo, uma alimentação que não é aquela alimentação natural ou então minimamente balanceada, como eu citei, você não vai ingerir essa quantidade de magnésio. Então esse é um ponto. Como está a sua alimentação? O segundo ponto muito importante é que algumas pessoas não absorvem muito bem o magnésio. Então mesmo que você coma de maneira saudável, se você tiver algum distúrbio na absorção do magnésio, você pode ter deficiência. Algumas doenças no intestino, como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, ou até mesmo a doença celíaca, que vão gerar algum distúrbio na absorção de nutrientes, ou que vão gerar uma diarreia crônica, por exemplo. Isso também pode aumentar a chance de você ter uma deficiência de magnésio. Alguns medicamentos, como os diuréticos, podem alterar o funcionamento dos rins, fazendo você eliminar mais magnésio, gerando uma deficiência. Medicamentos que vão atuar na secreção ácida do estômago, como inibidores da bomba de prótons, como os prazóis, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, também tem que avaliar essa questão do magnésio. Doenças das paratireoides. Você já ouviu falar nas paratireoides? Paratireoides são 4 glândulas situadas na tireoide que regulam o nosso cálcio no sangue, fundamentais para o metabolismo dos ossos, mas também para o magnésio. Então, alterações nas paratireoides podem alterar a absorção intestinal de magnésio. Isso pode gerar uma deficiência. Mas também distúrbios na tireoide, como hipertireoidismo ou hipotireoidismo, também podem gerar uma alteração no magnésio. É muito importante avaliar isso. Muitas vezes, quando eu recebo pacientes que têm alterações na tireoide, então na paratireoide, já vão realizando logo o tratamento sem investigar outras causas, mas de maneira concomitante, ao mesmo tempo, isso também deve ser feito, não deve ser postergado. Porque muitos dos sinais e sintomas, vocês viram que fraqueza, alteração no coração, o magnésio causa e também alteração na tireoide pode causar. Então sempre tem que investigar. Também quem consome muito álcool, bebidas alcoólicas, principalmente em grande quantidade, também podem alterar a absorção de magnésio, até porque o álcool é uma caloria vazia. Você sabia que 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias? Enquanto 1 grama de carboidrato vai ter cerca de 4 quilocalorias. Só quase o dobro da quantidade de calorias do açúcar. Então, tem que cuidar dessa questão das bebidas alcoólicas também. Alterações renais, doenças nos rins também podem gerar um distúrbio do magnésio. Você pode eliminar muito ou reabsorver pouco magnésio. Isso também pode gerar
deficiência. As causas renais sempre precisam ser investigadas. Agora que você já sabe as causas, os sinais e sintomas de magnésio baixo e também sobre as funções do magnésio, vamos conversar um pouco sobre a suplementação. Os tipos de magnésio, será que eles realmente funcionam? Será que tem evidência científica? Por que tem tantos vídeos falando sobre os benefícios da suplementação? Bom, teve um estudo observacional que viu que as pessoas que consumiam mais magnésio da dieta tinham benefícios na saúde, com redução do risco de diabetes, redução de doenças cardiovasculares como o derrame cerebral, o AVC, e também do infarto, redução de problemas nos ossos. E quando nós analisamos, nós vemos que esse estudo observacional ele não serve para falar causa e efeito. Então não dá para dizer que realmente o magnésio tem todos esses efeitos. Nos estudos controlados, que tem um poder de evidência científica maior, o magnésio suplementado não teve esses benefícios. Tem um benefício que eu vou falar mais para o final, mas quando eles pegaram a população e tiraram todos os fatores de confusão e deram magnésio em forma de suplementação, a pessoa não teve um risco menor de desenvolver diabetes, por exemplo, só porque estava tomando magnésio. E por que isso aconteceu? Vocês viram que eu citei os alimentos que são ricos em magnésio na dieta? Então, frutas, legumes, sementes, que são saudáveis, que têm fibras, alimentos naturais. Se você pegar as pessoas que consomem esses alimentos naturais contra as pessoas que consomem alimentos industrializados, logo, eles vão ter um benefício na saúde, mas não é pelo magnésio, mas por todo o benefício metabólico, vitaminas, nutrientes e minerais desses alimentos, tá bom? Então, tem muito que se fala sem comprovação científica, e agora nós já sabemos isso, que o magnésio, ele é sim muito saudável, mas quando você pega da alimentação com outros benefícios. E eu também quero destacar aqui que o excesso de magnésio em forma de suplementação também pode ser perigoso, como aumento de arritmias, problemas gastrointestinais, como diarreia, fraqueza muscular, irritabilidade. Então, não é bem assim sair tomando qualquer tipo de suplemento sem uma recomendação de um profissional. Qual é a indicação clássica em literatura do magnésio? Que tem evidência científica que você pode ser beneficiado. Para aquelas pessoas que têm um excesso, um aumento da eliminação de oxalato na urina, que os rins retiram muito oxalato. É uma indicação bem precisa, vocês viram, provavelmente você nunca ouviu falar nisso, mas eu tenho que citar aqui. E quais são os tipos de magnésio e qual a minha recomendação como médico endocrinologista? Existe o magnésio dimalato, citrato, quelado, o magnésio treonato, taurato de magnésio, tem vários tipos de magnésio. Nós sabemos que a principal diferença é na absorção, tendo o magnésio citrato e o magnésio quelado como os que são melhores absorvidos. De resto, não tem muita diferença, como se fala assim, você tem que tomar taurato de magnésio para acordar, tem que tomar o dimalato para dormir. Isso também não tem muita comprovação científica, eu não vou me estender muito aqui, mas na forma de absorção. E qual é a minha recomendação, qual o melhor a ser feito antes de sair tomando qualquer tipo de suplemento? É que seja realizada uma investigação sobre as causas. Por que está acontecendo isso? Porque se você tiver uma alteração nos rins, não vai adiantar ficar tomando suplementos, você até pode ter efeitos colaterais. Ou então você tem uma doença nas paratireoides que irão causar um desequilíbrio nessa questão do magnésio. E você suplementar assim, sem saber, ou uma alteração na tireoide, ou uma alteração na absorção, não vai funcionar e ainda vai expor você a um risco maior. Então não vai nessa aí de ficar tomando qualquer cápsula sem investigar e sem ter o conhecimento sobre o assunto. Porque muitas vezes as evidências científicas falam até outra coisa. Vocês viram nesse vídeo.
De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Eu te convido a escrever o seu relato aqui nos comentários. O que aconteceu quando você tomou o magnésio? E qual magnésio que você utilizou? Eu sempre gosto de ler os depoimentos. Coloca se funcionou, não funcionou e por quanto tempo. É muito importante também para outras pessoas lerem. Eu falo de Porto Alegre. Eu quero saber a sua cidade, de qual parte do mundo você está falando. Vocês sabem que eu sempre gosto de saber isso também. Agora eu vou deixar uma sugestão. É um vídeo que eu falei sobre a vitamina B12. Você sabia que assim como o magnésio, a vitamina B12 também tem sinais e sintomas? Só que no caso da vitamina B12, até 30% das pessoas podem ter a deficiência. É bem mais frequente do que a alteração do magnésio. E é muito importante que você saiba reconhecer os sinais e sintomas para procurar ajuda. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para esse vídeo sobre a vitamina B12. Um abraço, até a próxima!